Olá, amigos. Como você dimensiona a sua equipe? Como você sabe quando precisa contratar mais alguém para dar conta da demanda para a sua central de serviços? Fique comigo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dimensionamento de equipes para Service Desk. Meu nome é Amaury Gisler e sou especialista em centrais de serviços. Um dos grandes desafios dos gestores de centrais de serviços é, com certeza, utilizar de maneira racionalizada a mão de obra que dispõe para fazer os atendimentos ou o provimento dos serviços para as suas organizações e os seus clientes. Para isso, sabemos que a mão de obra é um dos maiores custos que estão envolvidos aí e, por isso, controlar bem, gerenciar bem essa mão de obra e, principalmente, saber dimensioná-la corretamente para que nos momentos de picos ou nos momentos até mesmo de mais ociosidade, em função de alguma sazonalidade temporal da central de serviço, dependendo do negócio, enfim, para que isso não cause prejuízo, não cause nenhum tipo de desconforto para a equipe, em momentos de muita tensão e em momentos até mesmo de certa tranquilidade, certa calmaria no atendimento a chamados. Então a sacada, nesse caso, seria ter bastante disciplina para fazer os registros dos atendimentos de forma correta. Internamente, isso é bom para que a tua equipe possa ser dimensionada de forma correta, de forma adequada, para que possa atender, se for o caso de uma central de serviço interna, os funcionários, os colaboradores da empresa. Agora, se for uma central de serviço que atende a clientes externos, ou seja, são seus clientes que não podem ficar esperando e, claro, a tua central de serviços, a prestação do serviço ela tem que ser remunerada de acordo com a demanda e você não pode também ter prejuízo por conta disso de ter mão de obra ociosa, por exemplo, ou falta de mão de obra quando você precisa atender seus clientes. Por isso, o apontamento de horas dos atendimentos, a mensuração desses atendimentos, de tempo desses atendimentos é importantíssimo. Utilizar um software é imprescindível nesses casos e principalmente um software que te ajude a fazer isso, permitindo um apontamento de tempos em tempos ou de horário de início, horário de término da atividade ou até mesmo um tempo previsto de uma atividade padrão, que por exemplo pode ser sugerida pelo software até mesmo, ou ainda, quem sabe até, um tempo que o próprio software computa no momento que você está fazendo esse atendimento. Isso precisa ter um rigor muito grande do gestor da central de serviços para que esses apontamentos sejam feitos diariamente, não pode deixar para o dia seguinte, porque no dia seguinte já não vai se lembrar mais de fazer esse apontamento de forma mais precisa e por isso acaba se perdendo. Então, o acompanhamento do gestor da central de serviço é muito importante nesses casos, fazendo uma leitura quase que diária e cobrando dos profissionais, dos especialistas que atendem a central de serviço os apontamentos de forma adequada. Só assim você, que é um prestador de serviço, vai poder mensurar e fazer a cobrança por conta dos apontamentos feitos e dentro da tua central de serviço, no caso uma central de serviço interna, você vai conseguir mensurar bem a tua equipe e dividir os custos também com os departamentos que demandam os serviços. Pensem nisso, isso é muito importante, a disciplina é algo muito exigida nesse caso e deve ser um processo bem estipulado, bem entendido e bem divulgado entre todos os especialistas. O que você pode também criar ainda são tempos padronizados, como já falei, ou tempos mínimos de atendimento, pois o tempo de atendimento do chamado ele começa a contar a partir do momento que o chamado é aberto, existem os tempos de registro, existe o tempo de pesquisa, eventualmente o teu atendente, o teu especialista estava atendendo a um outro chamado, parou para fazer o atendimento desse chamado que tem uma certa urgência e tudo mais. Então, existe um tempo de desaceleração da concentração numa situação e para a concentração em outra situação. E esses tempos devem ser computados.
O que não pode se esperar é que um analista que trabalha 8 horas por dia tenha 8 horas de apontamento. Sabe-se que isso é impossível. Uma quebra nesse valor deve ser dado, deve ser considerado, pois eventualmente tem uma ginástica laboral, eventualmente a pessoa vai ao banheiro, vai atender um telefonema, vai fazer um lanche ou coisa do tipo. E isso tudo deve ser descontado desses apontamentos. Então, trabalhar com em torno de 70%, 80% de aproveitamento da hora, da carga horária diária dos especialistas seria já um bom começo, seria já um bom indicador de desempenho. Pense nisso, espero que a dica dessa semana tenha ajudado. Se você quiser, por favor, deixe algum comentário aí, a gente vai responder com o maior prazer. Se tiver uma sugestão de algum vídeo, faça também. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, espalhe para os seus conhecidos, isso nos impulsiona, isso nos motiva a trazer cada vez mais assuntos para o nosso canal. Obrigado.